Meus irmãos, eu estou agradecendo porque agradecer é maravilhoso. Só sabe o valor do agradecimento quem é agradecido. E eu sou agradecido a Deus por esse momento. Meus irmãos, louvo a Deus também pelas aulas que se passaram. Em primeira aula, nós estudamos a respeito do encontro que Deus teve com Jacó. Foi Jordana que deu essa aula, uma aula excelente. Na segunda aula, nós estudamos o encontro que Deus teve com Moisés. Eu não pude ir nessa aula, eu pedi tanto perdão para Emanuel no WhatsApp. Meu Deus, disseram que o céu desceu. Aleluia, glória a Deus. Que Deus se fez presente. E estudamos sobre a história de Moisés. E hoje foi nos incumbido um tema importantíssimo, mas pense num tema difícil. O encontro de um atalaia. Estudar o livro de Ezequiel, um livro cheio de simbolismo, um livro literário, onde Ezequiel escrevia o que via, e se a gente não prestar atenção na história, a gente se perde todinho. E eu fiquei perdido por quase 2 semanas. Mas Jesus nos ajudou. Olha, eu vou até dizer uma coisa, não olhe para o pregador não, porque o pregador é fraco, meu irmão. Mas a palavra que está aqui, ela é forte. Aleluia. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma leve introdução do nosso personagem. Abra comigo em Ezequiel, capítulo de número 2. Versículo de número 1 ao 3. Os irmãos vão acompanhando. É um estudo, tenham paciência, não durmam não, por favor. Qualquer coisa eu puxo um glória bem alto, os irmãos acordam, amém? Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, uma nação rebelde, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se voltaram contra mim, até este dia. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, vamos fazer uma introdução do nosso personagem. Ezequiel, irmãos, ele é um projeto que deu errado para ser sacerdote. Deus, ele queria Ezequiel como profeta, mas para isso, Ezequiel, ele teve que ir até o exílio. Ezequiel nasceu no ano de 622 a.C. Um detalhe importante é que o profeta Jeremias já pregava antes de Ezequiel nascer há 4 anos. Ezequiel viu Jeremias pregar na infância até a juventude. Ele sabia que o caminho que Israel estava tomando era errado. O nome Ezequiel significa Deus é forte ou Deus fortalece. O versículo 3 vai nos contar uma peculiaridade que era até de Jeremias. Ezequiel, ele deveria ser um sacerdote. Ele havia nascido para ser um sacerdote. Era da linhagem do seu pai, que no versículo 3 é por nome Buzi. Ele era da linhagem sacerdotal. Desde então, quem sabe, o seu propósito de vida era ser um sacerdote devido aos costumes da época. Mas, para isso existiam 2 fases. E quais eram as fases para ser sacerdote? Primeira fase, a consagração para ser um sacerdote. Era uma fase de conhecimento. Ezequiel, aos 25 anos de idade, ele tinha que ter conhecimentos médicos, veterinários e de leis em geral. Médico por quê, irmão Manassés? Porque naquela época existiam 30 variações de lepras diferentes.
Ezequiel tinha que saber disso tudinho. E por que veterinário? Porque Ezequiel, sendo sacerdote, precisava apresentar sacrifícios a Deus. E os animais deveriam estar em perfeito estado. Então era necessário um estudo profundo de veterinária também. E leis em geral que dispensa comentários. Era necessário ele ser douto em lei. Até finalmente chegar à fase de 30 anos, que era a fase de exercício da função. Só que, antes de Ezequiel chegar a esta fase, acontece algo complicadíssimo. Jerusalém é cercada pelo rei Nabucodonosor. Houve uma pausa num propósito de vida que Ezequiel tinha. O rei Nabucodonosor leva 10.000 homens para a Babilônia. E dentre eles estava Ezequiel. Aleluia, glória a Deus. E após alguns anos, finalmente... Eita, os irmãos estão entendendo até onde eu quero chegar? Amém? 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 E finalmente, depois de alguns anos, nós chegamos no capítulo 1 de Ezequiel. Ezequiel, como já foi falado aqui, ele estava em um riacho chamado Quebar. E não vá achando que o Quebar era um lugar bom não, viu? Quebar era um lugar de tristeza. O Salmo 137 vai dizer que a tristeza era tão grande que no verso 2 eles pegam as harpas, que eram um símbolo de paz, de alegria, e penduraram em salgueiros, porque a tristeza era gigantesca naquele lugar. Oi, irmãos, eu não falei isso antes, não me perdoe, mas os irmãos lembram da idade que era para Ezequiel assumir o ofício de sacerdote? O versículo 1, teologicamente isso já é aceito por muitos, vai dizer que Deus, ele visita Quebar quando Ezequiel estava completando 30 anos de idade. Leia aí na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel vai dizer, no 30º ano do 5º dia, do 4º mês e do 5º dia do mês. Teologicamente já foi aceito de que muito provavelmente Ezequiel estava falando da idade do seu aniversário. Mas o ofício chegaria quando ele completasse 30 anos. Mas Ezequiel estava em Quebar. Estava num lugar de sofrimentos. E ainda tinha que tolerar o fato de não poder exercer o seu ofício tão querido. Imagina você passar por um processo, uma fase de conhecimento, e no final tudo para por conta de um acontecimento. Mas deixa eu dizer uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Por mais que Ezequiel estivesse desistindo naquele momento, por lembrar de que o propósito da vida dele estava se acabando, Deus tinha outro propósito para Ezequiel. Não, Ezequiel, não é para ser sacerdote não, Ezequiel. É para ser profeta. Aí a Bíblia diz que a visão da glória de Deus aparece em Quebar. Ô meu irmãozinho, não sei se você está em Quebar nesse momento, mas Quebar é lugar de revelação divina da parte de Deus. Olha para o teu irmão e diz, tu crê? Que Quebar é lugar de revelação. Agora diga para ele, você está em Quebar. Glória.
Aí Ezequiel estava lá na margem do rio, meu presbítero. Quem sabe pensando, aflito. Porque na visão dele ele iria ser um sacerdote. Mas Deus aparece para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, eu te constituí por atalaia. E eu acho interessante, Emanuel, sabe por quê? Porque as nossas aulas se batem. Mas por que, mano, as nossas aulas se batem? Porque a tua aula foi sobre o chamado. Esta aula vai ser como cuidar do seu chamado sendo um atalaia. Sabe por quê? Porque a palavra atalaia vem de tazap, hebraico. Eu não sou hebraísta. Se alguém estiver aí, não é, saber mais conhecimento, me corrija, por favor. Tazap significava vigilante, observador, alguém que olhava ao redor. E naquela época era necessário, sabe por quê? Porque hoje em dia não existe, quer dizer, naquela época não existia rastreador tecnológico que você rastreia e sabe quando os inimigos vão vir. Então era necessário um atalaia naquela época para que eles pudessem saber perigos iminentes. E me veio ao coração, o Espírito Santo disse assim: Manassés, o mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não vigiar, você cai. Aí me veio ao coração, não basta apenas receber o chamado, é necessário ter vigilância para não cair. Isaías 56, versículo 10 vai dizer que existiam atalaias que foram chamados por Deus, mas estavam ociosos, estavam detidos, não queriam mais prestar esta função. Haviam se rendido. Mas Deus estava dizendo assim para Ezequiel: Ezequiel, te levantei nessa geração para que você exerça a função e cuide da função também. Sabe por quê, meu irmão? Porque o dom... Eu acho interessante, porque, meu Deus do céu, a palavra aqui pode até engrossar um pouquinho, mas os irmãos entendem, não vão ficar com raiva de mim não, né? Vamos lá. Para que houvesse vigilância na vida de Ezequiel, era necessário uma capacitação divina para que ele não caísse. Você crê que Deus capacita? Mas, irmão Manassés, por que era necessário uma capacitação? Sabe por quê? Porque o dom não substitui a dependência de Deus. Aí, irmão Manassés, o senhor está dizendo que quer dizer que se eu canto bonito, eu ainda preciso da unção? Sim. Sabe por quê? Porque nada vai acontecer se você não tiver unção. Eu estou pregando aqui, meu presbítero, meus presbíteros, meus... Mas se eu estiver pregando apenas informação, tu vai sair daqui do mesmo jeito. E outra, isso não é só para mim não. Calma aí que eu vou chegar em vocês. Se tu olhar demais para mim e esquecer da palavra que eu estou pregando, tu também vai sair do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Ezequiel capítulo 2, versículo 10, leia aí por favor. Eita Jesus. Vai dizer que Deus, meu Deus do céu, agora imagine, Ezequiel ele já tinha uma capacidade, querendo ou não, porque ele tinha passado por um período de conhecimento lá em Jerusalém. Mas era necessário que ele fosse capacitado por Deus. Aí Deus olha assim para Ezequiel: Ezequiel, não é porque tu fala bonito não é porque tu conhece não. Há ainda necessidade de eu te capacitar. Aí no capítulo 2, versículo 10, Deus dá um rolo com a sua palavra escrita e manda Ezequiel comer a palavra. Coma a palavra não, para você ver. Ezequiel come a palavra. Come a palavra. Come a palavra.
E a partir de agora, Ezequiel, não serão as tuas palavras, serão as minhas palavras. Aleluia. Observamos que Deus, ele não capacitou apenas Ezequiel de maneira exterior, mas ao Ezequiel comer a palavra, ele estava sendo capacitado interiormente. Sabe por quê, meu irmão? A apostila que disse para eu dizer: ninguém pode pregar o que não vive. Eu pedi a Deus, para Deus me dar coragem para dizer isso. Quando Ezequiel come daquele rolo, come da palavra, era Deus dizendo: a partir de agora não vai ser mais Ezequiel. Vai ser eu falando através dele. Ô meu filho, tu pensa que é alguma coisa? Sem Deus não estaríamos aqui. Ele está passando aqui, está dizendo: tome a minha palavra, come 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 a minha palavra. Ezequiel, eu vou te dar capacidade, Ezequiel, para falar. Eu vou te dar capacidade para que tu fale. Quando você comer a palavra, a tua língua vai destravar e você vai começar a falar. Quando você comer a palavra, a tua vontade vai dizer assim: meu Deus do céu, antes eu não cantava no conjunto, mas agora me dá o microfone, porque eu tenho que cantar a este Deus. Eu tenho que exaltar a este Deus. É a palavra, é a palavra, é a palavra que transforma, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Eita, Atalaia. Sabe por que é necessário uma capacitação? Porque o chamado não é brincadeira. O chamado não é brincadeira. Ezequiel já tinha comido a palavra. Eita, coisa boa comer a palavra de Deus. Mas era necessário que ele soubesse que ele estava para enfrentar. Deus, ele manda Ezequiel para um povo, palavras do próprio Deus. Casa rebelde. Povo obstinado. Povo que estava num desvio espiritual muito grande. Aí vem aquilo que eu disse: como a palavra não, para você ver. Estava num desvio muito grande. E sabe o que Deus ele diz para Ezequiel? Ezequiel, tu vai pregar, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Deus não estava nem dando garantia de que o povo iria ouvir Ezequiel. Mas vai, Ezequiel, cumpre o chamado que eu tracei para a tua vida. Eu mudei a tua vida de ponta cabeça na lógica humana, mas agora eu estou te chamando para ir lá. Ser diferente no meio da indiferença. E, meu Deus do céu, eu acho que dos profetas que já passaram, Deus ele pegou muito pesado com Ezequiel. Sabe por quê? Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Tem gente que acha que o chamado é muito bom, é muito fácil, é muito... Pô, o chamado é bom, mas o chamado não é fácil não, viu? Sabe por quê? Eu vou citar 3 coisas que Deus ele mandou Ezequiel fazer, para ver se os irmãos ainda querem ter chamado. Aleluia! Deus... ele utilizava Ezequiel para ser atalaia, mas ele mandava Ezequiel fazer atos simbólicos para que o povo de Israel visse. Em Ezequiel, capítulo de número 4, versículo de número 9 ao 15, Deus ele manda Ezequiel, preste atenção, eu não estou falando besteira, leia. Deus ele manda Ezequiel assar bolos, só que o carvão era fezes de vaca. E sabe o que Deus mandou ainda? Ele disse: vai lá no centro da cidade e faz isso. E o que simbolizava isso, irmão Manassés? É a impureza que o povo irá comer caso não ouvir a minha voz. Outra coisa, quer ter chamado ainda? Eita, vou engrossar aqui o caldo.
No capítulo 4, versículo número 4 ao 6, Deus manda Ezequiel ficar amarrado na cidade por 390 dias ininterruptos, para chamar a atenção do povo. E quem olhava para Ezequiel achava que ele estava endoidando. Estava achando que ele estava com espírito maligno. Porque pense num cara para fazer coisa diferente. Mas Deus me chamou para ser diferente. Prega, Ezequiel. Houve um momento na vida de Ezequiel, meu Deus do céu, dói demais. Ezequiel capítulo 24, versículo 18 ao 24. Vai nos dizer que Ezequiel não pôde nem prestar luto à sua esposa. A esposa de Ezequiel morre e era costume da época eles prestarem luto. Mas Deus ele diz assim: tirarei a delícia dos teus olhos, mas tu não prestarás luto. Aí o povo olhou assim para Ezequiel: tua esposa morreu, tu não vai prestar luto não? Aí Ezequiel: não, o meu Deus não pediu para eu prestar. Sabe o que simbolizava, meus irmãos? Simbolizava a dor que Israel iria sentir caso não obedecesse à voz de Deus. E Ezequiel tinha que pregar isto de maneira até teatral. Doía nele fazer isto, mas era o preço a se pagar pelo chamado. Meus irmãos, me permita, presbítero, pregar aqui é maravilhoso. Quem sabe você também quer ter uma oportunidade para pregar num Projeto Férias, cantar num Projeto Férias. Mas Deus manda eu te dizer que o chamado não se baseia apenas em evidência. O chamado não se baseia apenas em você ser visto. Mas se baseia também no fato de você ser ignorado. Está no oculto. Ninguém te dá a mínima e ainda achar que você endoidou. Mas foi Deus que te chamou para esse propósito. E Deus ele diz... Aí você começa a entender Mateus 24 e 14. Sabe por quê? Porque diz: muitos são chamados, mas poucos eu escolho. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a ver as dores do chamado, muitos recuam. Mas Deus ele diz assim para Ezequiel no capítulo 2, versículo 6. Coragem, Ezequiel. Coragem, Ezequiel. Coragem, Ezequiel. Coragem, Ezequiel. Não recue do chamado. Não seja que nem esse povo, Ezequiel. Não é só o chamado, é o cuidado, teu chamado também. Sinta a presença de Deus aí dizendo: coragem, coragem, coragem. As horas já estão chegadas, eu quero convidar com a permissão do nosso presbítero, só quem tem coragem agora, depois de ter ouvido tudo isso, para vir aqui na frente.